Bom dia para todos vocês. Meu nome é Milton Messina. Eu sou responsável da área de benefícios da FCA Latam. Atualmente, eu estou trabalhando no projeto do FCA Life, que é o nosso programa de bem-estar desenhado em linha com a estratégia do negócio para uma organização centrada nas pessoas. É com muita alegria e entusiasmo que hoje tenho a honra de dar o start nesse encontro, que chamamos de Papo de Líder. É a nossa primeira pauta da dimensão de bem-estar emocional e uma conversa de líder para líder, pois entendemos que o papel das nossas lideranças quando buscamos o bem-estar como uma parte principal para incrementar a cultura na nossa empresa. Para esse bate-papo, o nosso diretor da qualidade, Geraldo Barra, vai receber dois profissionais especialistas do mercado. É o Dr. Adilson Braga, médico de referência da FCA, e o Dr. Cristiano Nabuco, doutor em psicologia e especialista em psiquiatria e saúde mental. Barra, Dr. Adilson e Dr. Cristiano, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela sua disponibilidade e protagonismo em conduzir esse bate-papo e contribuir em ampliar a visão dos nossos líderes para um tema tão relevante. Fiquem à vontade, sintam-se numa roda de conversa. Convido também a toda a nossa audiência a pegar um cafezinho e se sentir também fazendo parte dessa roda de conversa, de líder para líder. Muito obrigado. Obrigado a você, é um prazer estar compartilhando um momento tão importante, né? Esse programa FCA Life realmente vai trazer importantes reflexões. E estamos começando com o pé direito, né? Com referências realmente que vão nos ajudar a orientar essa conversa de uma forma bastante integrada, né? Muito obrigado, doutor Nabuco, aí, pela presença, Adilson, né? É um prazer receber vocês por aqui, né? Bom, vou começar, doutor, já ontem conversou um pouco, né? Hoje a gente não pode deixar de mencionar que nós estamos já há alguns anos vivendo uma inflexão muito grande com essa revolução digital que está realmente mudando a forma com a qual as pessoas se relacionam, mudando o conceito de felicidade, levando realmente as pessoas para limites que não foram experimentados, né? Até então, né? Excesso de informação, né? Hoje uma criança de 9 anos tem mais informação do que os reis de Roma, há milhares de anos atrás, e tomavam decisões absurdamente complexas, né? Hoje está tudo na palma da mão, né? Tira o celular do bolso e resolve todos os problemas, né? Então, eu queria te perguntar o seguinte, o que o senhor tem visto, né, no consultório, nas suas andanças por aí, que comportamentos o senhor tem observado nos adultos jovens e que merecem atenção e reflexão, né, que estão, obviamente, intimamente ligados a tudo isso que nós estamos vivendo? Bom dia a todos, queria agradecer o convite do Geraldo, queria agradecer as boas-vindas do Messina, dar as boas-vindas ao Dr. Adilson, todos os líderes. Bom, Geraldo, essa tua pergunta é uma pergunta, na verdade, bastante importante, porque muitos pesquisadores têm dito que nós vivemos hoje uma revolução que ela se equivaleria à descoberta do fogo há 2 milhões de anos atrás. Hoje nós somos, na verdade, testemunhas oculares de uma mudança paradigmática tão impressionante, que isso possivelmente afetará as gerações futuras. E o que acontece é que, à medida em que nós estamos hoje tendo esse bombardeamento de informações de todos os lados, desde o momento que eu acordo, eu pego o meu telefone celular, a hora que eu me dirijo para algum outro local, eu tenho reunião, eu tenho várias telas que estão abertas, me trazendo informação. O que acontece hoje é que, de uma maneira bastante ampla, nós estamos ainda, Geraldo, eu acho que muito deslumbrados com todas as benesses e todas as possibilidades que a tecnologia hoje nos traz. E, obviamente, quem sou eu para dizer que ela não o faz, né?
tanto que estamos aqui conversando de várias regiões. Então, obviamente que eu não precisaria aqui gastar meu tempo falando em todas as possibilidades. Ocorre, entretanto, que pouca gente pensa, né, ou pouca gente se dá conta, na verdade, de que existe, como tudo na vida, Geraldo, um outro lado da moeda. O que eu quero dizer? Existe também um efeito colateral muito importante. Ou seja, como eu coordeno um grupo já há quase 20 anos que trata de dependentes de tecnologia lá no Instituto de Psiquiatria da USP, nós temos visto, Geraldo, quadros, casos, assim, alarmantes. Então, o que eu queria dizer, com toda essa resposta que eu estou passando, é: podemos e devemos usar a tecnologia, mas devemos fazer isso com parcimônia, porque, como bem mesmo você coloca, né, hoje talvez tenhamos mais informação do que qualquer opção. Acontece que, hoje, Geraldo, nos protegermos da informação se tornou um elemento primordial. Conforme falávamos ontem, quando analisávamos aí a história daqueles freis que auxiliaram todo no processo de descobrimento das leis da física, Copérnico, Galileu, enfim, religiosos muitas vezes que tinham acesso à informação, o contato com esse conhecimento dava a eles e à sociedade uma possibilidade de alavancagem, de penetração, de crescimento. Hoje, não. Hoje é exatamente ao contrário. Se eu não conseguir fazer uma gestão dessa informação, entre parênteses, leia-se, se eu não conseguir me proteger da informação, a chance dessa informação se tornar uma nova fonte de estresse, ela é imensa, porque quase 90%, Geraldo, olha que coisa absurda, quase 90% de tudo aquilo que nos chega da internet é conteúdo falso. Então, a capacidade de discernirmos o que é sensato, o que não é, em que momento que eu devo ter acesso, em que momento que eu não devo ter, se torna hoje um elemento primordial para que possamos, finalmente, estabelecer esse eixo de equilíbrio e bem-estar. Então, concluindo minha resposta, de nada adianta nós pensarmos em vários níveis, bem-estar com a família, bem-estar com os amigos, se eu também sou incapaz e me mostro muitas vezes inefetivo na gestão do meu bem-estar pessoal. E para concluir, né, hoje o brasileiro é o segundo povo do mundo, olha só, o segundo povo do mundo que mais gasta tempo na internet. Cada brasileiro gasta, em média, 9 horas e 29 minutos por dia do seu tempo olhando as telas. E isso, Geraldo, para concluir, deve ter uma mensagem importante que nós devemos pensar. Agora, Cristiano, essa inundação de comportamentos, né, deve estar distorcendo muito a forma com a qual as pessoas vão passando pelas fases da vida, né? Assim, eu tenho 43 anos. Eu estava super ansioso quando fiz 18 para tirar carteira. E isso provavelmente está mudando. Quando a gente tinha 15, 16 anos, na minha época, você já começava aquele namorico, começava já a querer ir para o cinema com a namoradinha, e por aí vai, né? Isso também está mudando. O que a gente tem percebido de diferente nesses marcos que sempre foram tão fortes, né, ao longo das últimas décadas aí, que hoje provavelmente devem estar sendo distorcidos? Geraldo, essa pergunta é bastante oportuna, porque nós estamos falando, na verdade, daquilo que a gente se referiria no passado como os pontos cardinais da vida. A primeira namorada, os primeiros envolvimentos, a habilitação, a faculdade, o curso, a viagem. Hoje, isso, conforme você bem colocou, foi impactado diretamente. Por quê? Olha que coisa curiosa, né? Outro dia, atendendo um jovem, lá no meu consultório, de 16 anos. Esse jovem ele foi levado para ser tratado porque ele não desliga mais da tecnologia. Ele estuda, ele ouve música ao mesmo tempo, ele interage com os colegas, e aí você vai me perguntar, Cristiano, mas, ok, isso é normal. Aspas, é normal. Agora, o que eu vou dizer é o seguinte, seria comum um jovem, por exemplo, Geraldo, chegar a ficar 50 horas conectados sem sair do computador? Seria normal um jovem se alimentar
em cima do teclado do computador? Seria normal um jovem urinar na calça, exatamente para não perder as possibilidades de interação? Seria normal um jovem evacuar na calça, exatamente para não perder as conexões? Obviamente que eu estou dizendo aqui casos mais drásticos, mas que existem, jovens que chegam a ficar 50, 60 horas. Então, o que isso faz, né? Quando eu atendi esse jovem, eu falei para ele, puxa vida, mas nos finais de semana, meu amigo, né, o que você poderia fazer além, né, de ficar no computador, no telefone celular? Você não joga futebol, você não gosta de paintball, você não gosta de... Ele olhou assim, com uma cara para mim, como se eu estivesse saindo da época jurássica, né? Ele olhou para mim e falou assim, mas tio, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Eu vou brincar com quem? Se todos os meus amigos estão na vida digital. Então, isso coloca para a gente, Geraldo, uma importante ponderação, que hoje o computador, ele te oferece tudo. Ele vai te oferecer os relacionamentos, ele te oferece o entretenimento, ele te oferece o estudo, ele te oferece a alimentação, ou seja, nós temos tudo de bom e de mal que o mundo pode oferecer na internet. Então, a pergunta que eles fazem é, por que eu sairei de casa? Algumas literaturas, inclusive, Geraldo, têm chamado essa nova geração, daqueles que nasceram a partir de 1995, dos filhos do quarto, porque eles não conseguem mais sair. Eles estão absolutamente plenos em todas as suas necessidades. E qual é o grande pedágio? Bom, o grande pedágio que nós sabemos que parte expressiva do nosso sucesso na vida adulta consiste daquela palavrinha mágica que a gente já ouviu falar muito, que quer dizer inteligência emocional, que é a capacidade de uma pessoa em entender a emoção alheia, a capacidade de um indivíduo se colocar no lugar do outro, a chamada empatia. E o que acontece? A hora que eu estou interagindo com o computador, eu não vejo, à medida em que eu falo aqui, obviamente eu não consigo, e eu estou conversando com você, né, Geraldo, e mais um monte de gente, mas você, Geraldo, especificamente, eu não consigo ver o seu balançar de cabeça, não consigo ver o seu piscar de olhos, eu não vejo a intensidade da sua respiração, ou seja, todos esses elementos da comunicação, eles compõem o conteúdo das interações. 75% de tudo aquilo que eu troco com uma pessoa é derivado dessa comunicação não verbal. Resumo da história, eu perco as minhas habilidades emocionais. Quanto mais tecnologia, menor a criatividade. Quanto mais interação, mais raso se torna o meu raciocínio. Para concluir, Geraldo, você vai dizer, Cristiano, então você é um paladino aqui da desgraça, você está contando que a tecnologia é ruim? Não, não é ruim. Como também você pode comer chocolate de uma forma equilibrada, você pode comprar de uma forma equilibrada, você pode beber de uma forma social. O problema reside no fato de que todas essas plataformas digitais, elas são idealizadas para favorecer uma permanência maior de tempo, porque quanto mais tempo você navega, Geraldo, mais essas plataformas valem. Só para concluir minha resposta, hoje as plataformas de tecnologia, elas valem mais que as empresas de petróleo e de energia, e nós somos os commodities, nós somos o grande elemento. A hora que você ganha um e-mail grátis, ou você dá risada com um vídeo de um gatinho engraçado, tenha certeza, você está pagando algo por isso. Obrigado. E o mais fascinante, e que a gente precisa até refletir, se preparar, é que essa geração está agora começando a entrar nas empresas com comportamentos diferentes. A gente precisa começar a interpretar isso de uma forma mais rápida, ensinar essas pessoas também que a gente precisa, de tal forma, fazer com que os processos normais acabem funcionando, né? Quando a gente faz a leitura para dentro da empresa, eu vou convidar o doutor Adilson a contribuir com a visão que ele já tem também, né, da nossa organização. Esse excesso de informação, a gente hoje é inundado com experiências e com experimentações o tempo inteiro, está fazendo com que pessoas cada vez mais jovens sejam expostas a ambientes complexos, a decisões cada vez mais estratégicas e desafiadoras. Por exemplo, o nosso polo Jeep em Goiânia hoje tem dois dos principais executivos estão na faixa dos 30 anos de idade, né?
tomando decisões absurdamente estratégicas, né? E nem sempre o corpo reage bem, a mente reage bem, né? Quais sinais, doutor Adilson, a gente precisa observar, né? Quando saber que a gente precisa, de repente, procurar ajuda? Muito grato, Geraldo, pelo momento de participação, agradecido a vocês todos, um bom dia a todos, doutor Cristiano, as meninas, Ana Nicásio, Ana Luísa, Marcela, Milton, pelo convite. Na verdade, o que a gente tem aqui agora de perceber nessa questão de sinais, principalmente para as pessoas, vamos fazer um apanhado geral que eu acho que ajuda muito nesse aspecto. As tentativas de explicação para esses processos de sofrimento que começam a acontecer, eles têm muito a ver com a questão de neurotransmissores das pessoas. Então, haveria uma queda na questão de neurotransmissores cerebrais das pessoas, ou por fatores endógenos ou exógenos, e essa alteração cria outro conjunto de processos relevantes. Vamos pegar o seguinte: o sistema límbico, que é o sistema das nossas emoções, ele tem uma proximidade muito grande anatomicamente com outras regiões do cérebro humano, que seria o córtex, esse ponto de relações, de compreensão dos processos. Isso pode levar, em última instância, a alterações de cunho hormonal também. Como assim alterações de cunho hormonal? A hipófise é uma glândula que está muito próxima dessas regiões anatômicas do sistema límbico, e elas indiretamente acabam causando uma redução em processos. Por que isso é importante eu entender? Que muitas vezes a gente pensa nos critérios de somatização como algo aleatório, uma coisa muito pouco precisa, mas na verdade é o contrário disso. Tem processos de ressonância que mostram claramente redução nas regiões responsáveis pela memória no cérebro das pessoas. Então, o que a gente vai observar nessas pessoas como sinais? Aumento de irritabilidade, alterações de memória, alterações no padrão de sono, alterações em termos de rendimento de trabalho. São coisas muito perceptíveis que a própria pessoa em si vai compreendendo em si própria que está acontecendo algo estranho ali naquele momento. É muito comum em termos de ambulatório aqui no atendimento a gente perceber as pessoas falando assim: eu não estou me aguentando. E aí eu costumo falar para eles: nossa, quando a gente não está se aguentando, realmente é um problema muito sério aqui que a gente tem que tratar daqui para frente. As pessoas mais jovens hoje em dia, como o doutor Cristiano Nabuco coloca, a gente tem uma discrepância em termos de temporal que é bem interessante, em termos de vivência. Quando você coloca a questão da sua vivência, que a gente vai pegar aí há 20, 30 anos atrás, é totalmente diferente de alguém agora de 30 anos, que começa a ter uma percepção de acontecimentos de vida num nível tão acelerado e tão complexo, e um entendimento de que eu tenho que estar perfeito em tudo. As redes sociais, quando a gente as pega e elas colocam um modelo de perfeição para as pessoas, de ausência de falhas no geral, cria uma estratégia de que eu não consigo, às vezes, lidar tão bem com os processos que vão acontecendo, em última instância, de erros eventuais que a gente pode cometer. E esse excesso que eu tenho comigo, esse excesso de exigência comigo mesmo, ele pode levar em algum momento ao processo de sofrimento mental, que a gente ouve falar hoje tão bem hoje em dia sobre burnout, sobre processos de estresse pós-traumático ou estresse que vão acontecendo ao longo do tempo de trabalho dessas pessoas. Mas, em princípio, os principais critérios que a gente pode perceber são muito esses: irritabilidade, alteração de padrão de sono, alteração de padrão de memória. São coisas iniciais que podem ser indicativos para a gente de que aquela pessoa pode estar com alguma outra coisa que não necessariamente só uma coisa de momento. Pode ser algo muito mais contínuo, um processo mais sério até. Resposta foi adequada. E associada a isso, a gente tem também uma intolerância crescente ao esperar, né? Ontem, quando a gente conversava, doutor Cristiano, a gente lembrou da ampulhetinha, quando você mandava abrir um documento do Word, ficava rodando aquela ampulhetinha e depois o documento abria, né? Uhum. Muita gente nem sabe que isso existiu um dia, né? Porque hoje você tira o celular do bolso, dá 2 toques e tem um carro esperando para você sair com uma pessoa que você também mandou uma mensagem pelo celular, e etc. e tal. Então, aquela história de
ir para a casa da avó, esperar o almoço ficar pronto, bater o bolo, colocar no forno, esperar esfriar para tomar o café, esse negócio está realmente diminuindo, né? E isso deve estar sendo derramado na saúde mental das pessoas, né? Como que o senhor tem percebido isso no dia a dia, essa intolerância ao esperar? Olha, Geraldo, é exatamente isso que você está falando, e está alinhado bastante com as questões do doutor Adilson, né? O que acontece? Essas empresas, né, que nós vamos colocar aí entre aspas, não são empresas do mal, né? Todas essas empresas que nós estamos nos relacionando, mas o que acontece, né? Nós sabemos, que não é de hoje, que certos comportamentos, certas atitudes, certas condutas, elas tendem, quando repetidas, a provocar aquilo que a gente vai chamar de uma ativação no circuito da dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que nós temos, que ele está ligado à sensação de recompensa, de prazer, de alegria. Então, o que acontece, né? Imagine só, por exemplo, vamos voltar naqueles exemplos que nós tínhamos, um indivíduo que está na frente de uma máquina de caça-níqueis, né? Antigamente a gente tinha aquela alavanca que apertava, hoje nem existe mais alavanca, hoje é um botão, exatamente para você não ficar perdendo tempo. O que acontece? Na medida em que aquela alavanca fazia com que, aleatoriamente, de tempos em tempos, eu corresse o risco de ganhar certas fortunas, aquele mesmo modelo foi trazido para cá. O que isso quer dizer? Não sei se vocês já repararam, mas para eu atualizar o meu telefone celular, eu tenho que deslizar o dedo na tela. Quando eu quero ver uma rede social, eu também faço isso. São os mesmos movimentos, ou seja, cada vez que eu pego o meu telefone celular, é como se fosse aquela velha experiência da psicologia do cachorro, né, que é apresentada a ele a comida. A gente saliva emocionalmente falando. Então, é como se cada vez que eu abrisse uma rede social, cada vez que eu tivesse que ver uma mensagem no meu aplicativo, isso criasse um processo de ansiedade subjetiva. E essa ansiedade, ela começa a se tornar tão presente e tão intensa que chega uma hora, Geraldo, que a gente vai dormir com o telefone celular ao lado. Né? Uma pesquisa americana que foi publicada agora, no começo do ano, mostrou que, olha só o que eu vou falar, hein? Uma pesquisa americana feita com quase 5.000 crianças com idade de 0 até 12 anos, mostrou que 80%, vou repetir, 80% das crianças com idade até 8 anos acordava pelo menos 2 vezes no meio da noite somente para checar as redes sociais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se as crianças estão fazendo isso, elas estão observando alguém. É aquela aprendizagem que a gente chama vicariante, você está observando alguém e fazendo. Então, o que acontece? Nós devemos, muito possivelmente, e eu me incluo nisso, estar perdendo a mão em algum momento. Então, isso começa a colaborar com exatamente o que você falou, uma sensação de falta de paciência. Antigamente, eu pensava antes de agir. Hoje eu ajo, eu teclo, eu digito, depois eu vou pensar. Fazendo, Geraldo, com que os indivíduos, os internautas, vivam hoje no que eles chamam de bolha. O Elie Parisier, ele vai dizer o seguinte, que nós hoje, quando navegamos nas redes sociais, na internet, nós vemos mais coisa de nós mesmos, ou seja, todas as informações que, de fato, desconfirmam a minha visão de mundo, elas são retiradas. Se a gente for parar para pensar, Geraldo, no que aconteceu nas últimas eleições, todo mundo aqui, eu acho que viveu essa experiência, o que acontece, né? Bom, o que acontece é que nunca se viu um grau de agressividade e de raiva com relação às pessoas que votavam no nosso candidato oposto, né? Por que isso aconteceu? Ninguém falou, mas eu vou responder. O que acontece? A hora que eu entro numa rede social, vamos imaginar, Geraldo, que eu sou seu amigo lá na rede social número 1. E aí você posta, olha, eu quero votar no candidato A, e eu vou lá e curto. Ô, candidato A, Geraldo, que legal e tal. A partir desse momento, Geraldo, nenhuma publicação de pessoas que estão divulgando o candidato B aparecerá mais na minha timeline. Eu só vou ter contato com informações que sejam relativas ao candidato A. O que acontece? Eu navego o dia inteiro falando do candidato A, o candidato A, ele é ótimo. A hora que eu saio na rua, a hora que eu vou tomar meu café lá no refeitório e eu viro, de repente, o doutor Adilson e falo, e aí, Adilson, querido, você vai votar em quem?
Ah, vou votar no B. O quê? Você vai votar no B? Então, é como se a internet, de uma forma ou de outra, ela customizasse a informação, nos fazendo ter um recorte ou um fragmento daquilo que existe lá fora. E, obviamente, que isso começa a me criar problemas, porque eu tenho um recorte parcial do que é o mundo lá fora. Então, você tem a ansiedade, você tem os circuitos dopaminérgicos te estimulando cada vez mais a entrar, você tem uma visão mais limitada das coisas. Não é de se espantar, então, Geraldo, para concluir a sua pergunta, que eu me torne mais agressivo, impaciente, intolerante, resultando nisso que a gente viu nessas últimas eleições. Brigas, socos, de todas as formas, porque alguém pensa diferente de mim. Eu nunca vi isso na minha vida. Enfim, é para pensar. A polarização sendo, na verdade, catalisada, né? Ou seja, a gente tem uma força repulsiva que a gente não percebe que existe, né? Agora, falando nessa nova forma de relacionamento, né? As pessoas hoje estão fortemente pautando a sua reputação, suas decisões, as suas escolhas pelas redes sociais, né? O conceito de felicidade está distorcido também, né? Porque rede social não tem foto de momentos tristes e de reclamações, etc. Tem foto da praia, tem foto sempre das pessoas sorrindo e etc. Isso acaba, obviamente, distorcendo o nosso conceito de realidade, né? Porque, obviamente, a vida não é só aquilo, né? Como que isso tem sido levado para o dia a dia das pessoas em relação à intolerância, à frustração, para as coisas que são naturais e que vão continuar acontecendo? Olha, isso é bem interessante, isso é bem interessante. Nós estamos falando, Geraldo, você tocou num ponto aí que a gente chama em pesquisa de personalidade digital. Aquilo que esse conceito vai dizer o seguinte, que aquilo que eu me torno na vida digital nem sempre é reflexo do que eu sou na vida concreta. Porque na vida digital é que conforme você falou, eu sou ótimo, eu estou comendo comidas incríveis, visitando lugares ótimos, e da onde vem isso? Olha que interessante. Quando a gente volta na história do tempo, no Homo sapiens, lá 300 mil anos atrás, como que era constituída a nossa sociedade, né? Nós somos, então, seres gregários, a gente caminhava de um lado para outro, colhendo coisas, né? Frutas, verduras, enfim, castanha, o que tivesse de disponível. A hora que eu esgotava essa disponibilidade no ambiente, eu migrava para outros lugares. Por isso que lá atrás a gente não tinha infecções, não tinha problemas, porque a gente não entrava em contato com a sujeira, com os detritos, com os dejetos humanos, enfim. E nessa divisão, dizem os historiadores que nós vivíamos em grupos de aproximadamente 130 pessoas. Então, nessa organização social, nós tínhamos, Geraldo, aqueles indivíduos que eram denominados de macho alfa. Macho alfa é aquele cara que ele tinha destreza física, ele era forte, ele tinha uma capacidade de arremessar lanças, ele nadava bem para pegar peixes. Então, a sociedade era composta mais ou menos assim, tinha aqueles coletores, né? Talvez eu fosse um coletor, porque eu nunca tive grandes destrezas físicas, eu iria pegar a morinha, tá? Para levar para todo mundo comer. Talvez o Geraldo aí, né? Com toda essa energia, ele seria um macho alfa. O que aconteceria com o Geraldo? O Geraldo chegava na tribo e falava assim, bom, pessoal, estou trazendo aqui, então, 4 coelhos. Oba, que bom, vamos comer. Ao Geraldo e os outros amigos, que eram os machos alfa, a eles eram dada a possibilidade de se alimentar primeiro, de escolher as fêmeas com as quais eles iriam copular. Enfim, eles tinham uma série de vantagens em função do esforço devido que eles tinham. E eu, como coletor, o que eu fazia? Não, tudo bem, eu sou coletor, eu sei muito bem que eu não tenho essa capacidade e vamos seguir em frente, né? O que acontecia? Essa divisão social, ela estava muito bem organizada, porque cada um sabia o seu papel. O que acontece hoje, Geraldo? Hoje, quando eu entro numa rede social, por exemplo, pega a minha rede social, o Facebook que eu tenho, né? Eu tenho 5 mil amigos no Facebook. Se eu for entrar na fotografia de cada um, eu vou ver o quê? Machos ou fêmeas alfa. Todo mundo sendo ótimo, fazendo coisas incríveis. Como é que meu cérebro reage? Ele vai falar, meu Deus do céu, eu não tenho nada disso, né? Eu
estou com um problema de obesidade, estou ganhando peso, meu Deus, eu não vou conseguir pagar meu cartão no final do mês, caramba, eu estou com uma espinha aqui. Então, essa realidade concreta é como se ela fosse um soco no estômago, porque o cérebro entende o seguinte: corro o risco de ser expurgado do grupo, eu tenho que fazer alguma coisa. E nesse processo iniciam-se, então, essas quase que compulsões para que eu poste o tempo todo. E eu tenho sempre que ficar vivendo em função disso. Eu tenho que postar, eu tenho que ser ótimo. Se eu não tiver nada para postar, eu invento, né? Uma pesquisa que foi feita no Reino Unido com 1.000 adolescentes concluiu que 55% deles disse que se sentiriam mais felizes se as redes sociais nunca tivessem sido criadas. Resumo da história, não tem problema eu entrar na rede social, mas o que eu vou sugerir para vocês, não deem informações pessoais nas redes sociais, isto é muito perigoso, né? Vocês têm que pensar que amanhã, de uma forma ou de outra, o seu empregador, aquela pessoa que vai te contratar para fazer um serviço, alguém, ele vai olhar na sua rede social, e na sua rede social existe, muitas vezes, coisas que não são verdadeiras. E a sua reputação, ela pode ser manchada de uma forma definitiva para sempre. Você vai falar, Geraldo, mas Cristiano, eu posso apagar isso? Aí que tá. Na internet a gente não apaga, você apaga do seu computador, você não apaga do computador dos outros. Ou seja, a internet não nos dá o direito ao esquecimento. Resumo da história, nós temos que ter excessivo cuidado com tudo aquilo que nós estamos postando, porque aquilo, Geraldo, pode ser um elemento contrário, nefasto para a gente na vida adulta. Para concluir, a quantidade de fotografias de crianças tomando o seu primeiro banho, né, com a touquinha, com a mamãe, que são postadas na internet, quase 70% delas vão para os sites de pedofilia. Então, as pessoas não têm noção que a internet ela é extremamente interessante, mas extremamente perigosa. E eu tenho que ter consciência com tudo aquilo que eu me apresento do lado de lá. Resumindo, quem é o Cristiano na rede social? Eu sou aquilo que eu desejo ser. Eu sou aquele cara que vai lá, eu coloco uma fotografia do meu novo livro, ou estou dando uma palestra aqui em tal lugar. Ponto. A ninguém interessa a minha vida pessoal. Então aqui vai minha recomendação. Por favor, não usem as redes sociais como espelho de sucesso, de valorização, porque tudo aquilo que está lá provavelmente é mentiroso. Geraldo, com você. Agora, o Cristiano, é claro que a gente mostra o que a gente gostaria de ser, ou a nossa face que gostaríamos que fosse vista, né? Por isso não vai mudar a realidade, né? Os problemas continuam existindo e nós estamos atravessando hoje um momento completamente real, né? Nós estamos atravessando uma pandemia muito séria, com consequências, e não dá para simplesmente fingir que ela não existe, né? Uhum. Essa pandemia, tudo isso que nós estamos vivendo, está, infelizmente, levando pessoas, né? Hoje, essas dificuldades que são reais acabam sendo, no momento de isolamento social, amplificadas, né? A gente está tendo uma diferença de dosagem de relacionamento em relação ao que a gente vinha tendo antes, né? Que comportamentos são hoje mais frequentes durante esse período de isolamento social e quais as consequências deles que a gente precisa realmente ficar atentos para a saúde mental das pessoas? Geraldo, a pandemia é um assunto à parte, acho que valeria aqui uma conversa de um dia inteiro, né, dos efeitos que essa pandemia tem trazido nas pessoas. O que eu diria, de uma forma assim, bastante pontual, é que a pandemia hoje, ela acelerou todos os processos internos. Aquele indivíduo que não estava bem, ele ficou pior. Aquele indivíduo que estava se sentindo bem, ele continuou a se sentir bem. Por quê, Geraldo? Porque, olha só que interessante, de uma maneira ou de outra, né, vamos fazer uma caricatura aqui de uma pessoa mediana. Então, eu levanto de manhã, vou lá, tomo meu café, né, vou trabalhar, pego o meu trânsito aqui em São Paulo, uma hora para ir, uma hora para voltar, volto, chego. A minha vida, ela transcorre. Qual é o objetivo da minha vida de uma pessoa normal? Vamos chamar assim. Eu quero angariar uma promoção, eu quero ter um pouquinho mais de dinheiro, eu quero trocar de carro, ou talvez trocar um apartamento, quero casar, fazer aquela viagem que eu sempre desejei.
E assim a vida seguia. Grande parte das pessoas, muitas vezes, inconsciente de si mesmos, mas voltados para objetivos maiores, porque a gente cresceu assim, desde que nós nos conhecemos, nosso objetivo é passar lá no primário, nos formarmos no ginásio, e assim sempre foi e sempre será. O que acontece hoje, Geraldo? Hoje, na medida em que eu não saio mais da minha casa, eu não tenho mais estas portas de fuga para me distrair de mim mesmo. Como assim, Cristiano? É verdade, né? Vamos imaginar, então, que eu não me dê bem aqui com a minha esposa. A hora que eu vou trabalhar, eu esqueço dela, eu entro na internet, falo com alguém. Hoje não. Hoje eu sou obrigado a lidar com ela o dia inteiro. Ela está aqui na minha casa comigo, nós estamos casados há 30 anos, e como é que eu vou fazer? Né? Bom, minha filha, aquela filha que eu tenho dificuldade, que eu não consigo conversar com ela, mas que eu saio toda manhã e eu não a vejo mais, só vou ver no final de semana, eu estou topando com ela aqui o dia inteiro. Então, o que isso quer dizer? A pandemia, no fundo, no meu entendimento, ela foi, na verdade, um soco no estômago da nossa existência. A pandemia fez com que a gente perdesse todos os nossos véus da ilusão. Hoje, você vai falar assim, puxa, Cristiano, mas você quer ganhar o seu dinheirinho para trocar de carro? Eu gostaria de trocar de carro, mas hoje, Geraldo, se eu tenho 3 carros na minha garagem ou se eu não tenho nenhum, eu não vou fazer nada com eles. Se eu tenho mais dinheiro ou menos para viajar, eu também não vou viajar, Geraldo. Hoje, Geraldo, se eu tenho, vamos lá, a perspectiva de me casar e... Bom, então a minha vida... Você também não vai se casar, Geraldo. Então, o que acontece? A pandemia, ela fez com que a gente pudesse entender que a vida como um todo, e eu acho isso extremamente positivo, só que foi muito violento, a vida como um todo, na maioria das coisas, ela é muito efêmera. Se eu tenho dinheiro hoje, ou se eu não tenho, eu vou ter que ir para o mesmo hospital que não tem respirador. Ou seja, essa pandemia nos colocou nivelados, fazendo com que a gente fosse obrigado a olhar a dor do outro, a dor da minha esposa, a minha dificuldade de me relacionar com a minha filha. Então, a pandemia, inclusive, do ponto de vista do trabalho, fez com que muitas pessoas que antes se apoiavam em outras, essas pessoas hoje têm que entregar. Elas não têm mais aonde se apoiar ou como disfarçar. Ou elas são boas ou elas não são boas. Então, a pandemia, Geraldo, eu acho que ela está sendo um momento, assim, extremamente importante de reflexão pessoal. Daquilo que eu quero para mim, para onde eu vou, quem eu sou, e obviamente que muitas mudanças sairão disso tudo. Alguns antropólogos têm dito que essa pandemia, ela será equivalente à entrada do Renascimento lá atrás na Idade Média, das bases que ela está chacoalhando e mudando. Então, o que eu tenho para te dizer, né? O que nós nos tornaremos? Não sabemos, né? O que eu vou te dizer é o seguinte, tem uma experiência muito interessante que foi feita por um psicólogo, na verdade ele foi preso, um psicólogo judeu que foi preso nos campos de concentração, chamado Viktor Frankl, e ele começou a observar a experiência que ele tinha com outras pessoas, e ele começou a ver que grande parte dos prisioneiros dos campos de concentração se jogavam contra as cercas eletrificadas, como uma forma de parar o sofrimento, outros se permitiam ser pegos pelos cachorros para morrer e acabar com o sofrimento. O que o Viktor Frankl começou a perceber? Que aqueles indivíduos que permaneciam mais longevos, que aguentavam mais, eram aqueles indivíduos que tinham objetivos maiores de vida, que é o que ele chama da busca de sentido. Então, o que ele disse? Um dos maiores elementos que me protegem na vida e que me fazem ser alguma coisa melhor é a busca do sentido pessoal. Então, a pergunta que eu vou fazer é, o que você, né, Geraldo, deseja de verdade na sua vida? Cristiano, o que eu desejo? Né? Adilson, querido, o que você deseja? Medicina, o que você... Quando a gente começa a pensar nisso, à luz dessa grande pandemia e de todas essas suspensões, nós começamos a ter, na verdade, uma noção mais clara de quem somos nós. Né? Eu consigo, então, parar para pensar e me perguntar aonde eu gostaria. Né? A Clarice Lispector tem uma crônica muito bonita que ela diz assim, se você fosse você, quem você seria e onde você estaria? Aí ela continua, é como se a mentira fosse locomovida do lugar, e temos, enfim, a experiência da vida. Então, fica a dica aqui, né? Se nós fôssemos nós mesmos, quem seríamos e onde estaríamos? Aí nós vamos, obviamente, refletir essa grande questão do Viktor Frankl, que é a busca do sentido, que a busca do sentido, no fundo, é o equilíbrio pessoal. E nunca foi tão importante e valorizado a habilidade, na verdade, de se colocar no lugar do outro, né? Eu me lembro, há
há 20 e poucos anos, quando eu comecei no meu primeiro emprego, né, na fábrica de motores da Fiat Automóveis, lá em 96, que a gente tinha uma prática que chamava-se quadro emocional. Então, você tinha um quadro na parede com a foto de todos os integrantes do time e você tinha 3 botõezinhos que você escolhia, um verde, um amarelo e um vermelho. E aquela era a forma que as pessoas achavam de dizer o seguinte: olha, não estou bem hoje, ou estou super bem, ou tem algum ponto de atenção. E aí, nós, como líderes na época, olhávamos para aquilo, era muito comum a gente ir até o quadro emocional para entender quem é que estava, eventualmente, passando por um momento mais complicado, chamávamos a pessoa para conversar, porque, de repente, a filha estava doente, eu não posso deixar aquele colaborador numa posição que requer um nível de concentração muito grande, até para preservar a própria segurança dele, dos colegas, por aí vai, né? Hoje, a gente tem, doutor Adilson, uma necessidade muito grande de entender o que está passando com os nossos liderados. Porque hoje tem uma salada de sentimentos, tem colaborador que tem a esposa trabalhando no hospital, tem colaborador que perdeu o pai, ou o vizinho, ou o irmão, o filho está doente, etc. E tal. Como os nossos líderes podem, no dia a dia, exercitar essa habilidade de captar os sinais, mesmo que fracos, para conseguir trazer segurança psicológica para as pessoas, né, no dia a dia? A grande questão que a gente passa aqui agora, e aí o Cristiano, a gente é engraçado e é muito interessante isso, que as coisas vão confluindo estranhamente, assim. Entra muito no processo do entendimento de mim mesmo, do eu mesmo. Quando o Cristiano coloca a questão de quem nós somos e quem nós queremos ser, tem muito a ver com o que se me questiona agora. Como é que eu vou perceber esses sinais nessa outra pessoa? Tem muito a ver de como eu me enxergo também, né? Então, quando eu me enxergo como alguém com conjuntos de problemas e eu tenho uma atitude empática, e tem a ver com a liderança empática mesmo, que é algo passível de exercício hoje em dia, de compreensão e de proximidade com essas pessoas, é que faz com que as coisas se tornem melhores. Basicamente, uma forma grande de a gente entender isso é tentar fazer com que essas pessoas elas são extremamente importantes em todo o processo. Há muito tempo atrás, a FA, quando tinha início da fusão, ela era vista, ela tinha um lema muito grande da paixão, né? As pessoas com a paixão. E a paixão ela tinha muito pelo que a pessoa exercia, pela forma como a gente se preocupa com essas pessoas e como a gente está muito próximo delas. Hoje a empresa ela tem uma história muito bacana, que ela demonstra uma preocupação muito grande com todos os cooperados dela, com todas as pessoas. Eu que estou aqui na linha de frente aqui da área de atuação em saúde, a gente vê claramente isso, e um sistema de gratidão muito forte das pessoas com relação à preocupação com a saúde das pessoas, das famílias, de como as pessoas estão sendo cuidadas, de como a coisa é observada e de como essas lideranças têm atuado bem para cuidar das pessoas. A liderança vai observar isso muito bem no dia a dia com aquelas coisas que eu já coloquei. Os sinais muitas vezes vão estar incipientes, porque às vezes a pessoa tem a sensação de fraqueza, né, com as questões com relação ao sofrimento mental. Eu não posso demonstrar fraqueza. Fernando Pessoa, ele coloca um poema dele em linha reta que ele fala, e onde estão as pessoas normais desse mundo? Porque hoje em dia parece que todas as pessoas querem parecer fortes o tempo todo e as fragilidades elas estão aqui. Se eu começo a observar sinais, às vezes indiretos dessa fragilidade, daquela pessoa que tinha um rendimento físico, passou a não ter esse rendimento, de uma pessoa que está tendo um problema aparentemente de atenção menor, a pessoa está ficando mais cansada, às vezes são sinais indiretos do processo de sofrimento interno dela, bem importante para a gente observar. Se a gente observa as pessoas como alguém importante nesse processo todo aqui que está sendo executado, as coisas começam a ficar mais claras. Se eu me sinto importante por alguém, se meu líder me passa a visão de que eu sou importante no processo que eu executo, eu tenho a possibilidade de chegar para ele e falar de certas coisas que me incomodam. E aí a gente consegue atuar de um jeito mais preciso e com um nível de rendimento, de capacidade, de entendimento dessas pessoas muito maior do que a gente às vezes observa em alguns outros locais.
E isso que você traz é presente em todos os momentos da vida, né? Quando você, por exemplo, vai fazer uma entrevista para uma outra área dentro da empresa ou para uma outra organização, a gente sempre fica preocupado em esconder o que não deu certo e mostrar as qualidades, né? E a gente esquece muitas vezes que as pessoas estão atentas às fragilidades, né? Porque a gente aprende muito mais com os erros do que com as coisas que deram certo, né? E nesse traço de comportamento que você trouxe, a gente identifica uma dificuldade ainda, até acho que podemos chamar de tabu. As pessoas, doutor Cristiano, falam, por exemplo, que foram ao oftalmo, mas não falam que foram ao psiquiatra. Porque, imagina, eu precisar ir ao psiquiatra, isso é uma coisa absolutamente fora de questão. Eu vou demonstrar fragilidade, vou demonstrar um lado que não tem funcionado muito bem, né? E isso, na verdade, acaba retardando um tratamento que muitas vezes é importante, né? E muitas pessoas acreditam que o cara deprimido, a pessoa deprimida, é aquela que não consegue levantar da cama, que está cansado, que está desmotivado, que está com a cabeça baixa. E parece que não é bem assim, né, doutor Cristiano? A depressão aparece de várias formas, né? O que o senhor tem visto e que seria importante compartilhar com os colegas? Geraldo, isso é extremamente importante que você está dizendo. Em 2010, nós tínhamos já uma expectativa que em 2030, olha lá, né, depois de 20 anos, a depressão seria a doença mais impactante no mundo, né? Em 2016, ela já começou a aparecer entre as 3 primeiras e já há 2 anos ela é considerada a doença que mais acomete as pessoas. 1 em cada 4 pessoas tem ou terá depressão. Foi feita uma pesquisa uma vez interna lá no Instituto de Psiquiatria, isso não chegou a ser publicado, mas eles começaram a avaliar os pacientes que estavam buscando auxílio e ajuda, e eles começaram a mensurar qual era o tempo que o indivíduo, que aquele paciente que estava lá pedindo ajuda efetivamente, quanto tempo ele tinha peregrinado. E foi uma surpresa muito grande, né, em mais de 5.000 pacientes. O que eles descobriram? Que, em média, um indivíduo que está com depressão, ele leva 8 anos para buscar ajuda. Ele vai no clínico geral, o clínico geral vai dizer que ele está cansado, vai dar ali um benzodiazepínico para ele, um Lorax, um Lexotan, né? Vai pedir para ele dormir melhor, dar um complexo vitamínico, quando esse indivíduo está deprimido, né? Ontem, inclusive, nós falávamos, né, que muitas vezes, quando imaginamos o indivíduo deprimido, principalmente o homem, nós imaginamos aquele sujeito que, na verdade, não toma mais tanto banho, não se alimenta direito, dorme mal, né, não tem vontade de falar, de trabalhar, e isso talvez necessariamente não seja verdadeiro. Por quê, Cristiano? Porque nós sabemos que a depressão nos homens, ela assume um outro contorno. O homem deprimido, ele se torna mais agressivo, mais impaciente, mais irritadiço. Então, conforme o doutor Adilson colocou muito bem, né, o que é importante que a gente diga é que hoje a psiquiatria evoluiu muito, 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 muito. As próprias ciências, né, que se debruçam sobre essas questões aí da mente humana, da subjetividade humana, a própria psicologia, elas avançaram tanto que em poucas consultas, em poucas orientações, você tem a sua vida restituída. O grande problema é que muitas vezes você fica se sentindo mal durante tanto tempo que muita gente vira e fala assim, bom, mas essa é a minha personalidade, né? Eu sou assim, né? Tem pacientes que a gente começa a tratar e de repente eles voltam e falam assim, Cristiano, eu não quero mais ser o que eu estou sendo. Por que você não quer mais ser? Porque eu estou feliz, eu estou animado, eu sempre fui uma pessoa mais fechada. Isso não sou eu. A pessoa nem sabe mais quem é ela, né, doutora Adilson? Ele pode falar bem sobre isso. Então, é muito importante que a gente seja, né, Geraldo, acima de tudo, muito sensível com qualquer alteração nossa. O que eu quero deixar registrado aqui para vocês é a seguinte mensagem. A vida tem que ser vivida de uma forma leve. Se eu estou vivendo um período que ele é mais difícil, não tem problema. Como agora que nós estamos passando por uma grande pandemia, as coisas estão difíceis, não tem problema. Mas isso não pode perdurar, né? Um grande professor que eu tive, um professor americano meu que já faleceu, ele dizia o seguinte, não há problema em sentirmos dor.
Dor é algo intrínseco ao próprio desenvolvimento humano. O problema, ele me dizia, Cristiano, é quando não fazemos nada para aliviar, para mitigar a dor. E a dor se torna sofrimento. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Por favor, não sofram por períodos prolongados, porque isso pode começar a achatar a qualidade de vida de vocês. Vocês vão perder a qualidade no trabalho, a qualidade nas relações pessoais, a qualidade da sua vida. E, novamente, para que não fique esquecido, a vida tem que ser vivida de uma forma leve. Se eu não estou leve, vamos procurar ajuda. Doutor, eu queria que o senhor deixasse, então, uma mensagem final. Nós temos centenas de líderes, homens, mulheres, líderes muito jovens, líderes já bastante experientes, que estão aprendendo a cada dia, né? A importância de prezar pela segurança psicológica, pela saúde mental das pessoas, está cada vez mais presente no dia a dia deles, né? Então, eu te convido a fazer uma mensagem final para esses homens e mulheres que estão mudando rapidamente para melhor as relações aqui na nossa empresa em relação à importância da saúde mental nos nossos processos de trabalho. Com certeza, Geraldo, com certeza. Eu vou pedir licença, para quem me conhece sabe que eu gosto de encerrar as minhas falas com um trecho muito importante da fala de Aristóteles, que eu acho muito representativo. Aristóteles, ele costumava, lá atrás, né, junto aos seus discípulos, tratar muitas perguntas, muitas questões, e muitos chegavam para ele e falavam assim: mas mestre, o objetivo da vida, né, como filósofos, é encontrar o equilíbrio psicológico, né? Outros diziam: não, o equilíbrio não é o tão importante. O que é importante é o fato de eu não desejar mais nada. Eu tenho que chegar num grau, tamanho, enfim, as diferentes correntes filosóficas. E Aristóteles tinha uma colocação que eu acho muito bonita. Ele dizia o seguinte: existe uma grande diferença entre você ser feliz e atingir uma outra condição, né? Vamos imaginar, então, que Aristóteles estaria aqui comigo falando assim: Cristiano, o que te deixa feliz? Bom, eu falaria para Aristóteles, eu falaria assim: bom, amigo, eu acho que o que me deixaria feliz como paulista, né, é comer uma boa pizza, né? Aí Aristóteles daria uma risada, mas Aristóteles, olha que interessante, ele pegava uma palavrinha emprestada da botânica, e ele dizia assim: mas meu filho, né, ao comer pizza te faz, aspas, florescer enquanto pessoa? Não, comer pizza não me faz florescer. Então, a mensagem que eu deixo aqui para todos é essa mensagem de Aristóteles: façam coisas que os tornem pessoas em pleno florescimento, aonde a ideia até pode ser ganhar mais, receber a promoção, fazer a viagem tão esperada, mudar de apartamento, se realizar, mas nunca, jamais percam de vista a ideia do florescimento. O que você faz hoje te faz florescer? Se você disser não, com certeza você começa a colocar um pezinho no desequilíbrio da saúde mental. Se você disser sim, eu tenho certeza que você estará, para o resto da sua vida, preservado. Muito obrigado, viu, Geraldo, pela oportunidade. Obrigado a você. E, doutor Adilson, uma mensagem de uma pessoa que enxerga a nossa empresa de um outro ponto de vista, né, mais delicado, de atenção, realmente. Que mensagem o senhor poderia deixar para os nossos líderes, homens e mulheres aí que estão atentos aí à nossa conversa? A mensagem assim, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: cada ser humano que a gente segue aqui, ele a analogia que eu gosto de fazer é como se fosse um oceano, em extensão e profundidade. Só de olhar a extensão de um oceano, a gente se perde nisso. Na profundidade dele, tem coisas mais complexas ainda. O trabalho dos líderes dessa empresa é extremamente complexo, porque eles têm tarefas meio múltiplas. Eles têm que olhar para o próprio oceano e têm que olhar para diversos outros oceanos das pessoas que eles lideram. Eu gosto muito de citar, eu sei que o doutor Nabuco já não conversa prévia com você mesmo, o caso de Alexandre da Macedônia, o Alexandre o Grande, um general que nunca perdeu uma batalha na vida, mesmo vivendo pouco tempo, que tinha a história de viver próximo aos seus comandados. Ele fazia as mesmas coisas que eles, então ele tinha compreensão do oceano daquelas pessoas.
o trabalho de cada um é muito difícil aqui. Quando a gente exerce o nosso trabalho aqui, eu exerço o meu trabalho, eu procuro mergulhar um pouco nesse oceano. Uma pequena parcela, porque o meu trabalho, ele é uma pequena fração, né, do que essas pessoas trazem para mim. E às vezes elas se abrem muito para mim de coisas que elas às vezes não mencionam para os outros. Mas a grande questão talvez é essa, que é necessário ser feita, assim. O trabalho de vocês é muito difícil, eu tenho plena convicção disso. Mas a grande questão é que, assim, há necessidade de mergulhar no seu próprio oceano e também para conseguir olhar melhor outros oceanos e conseguir entender melhor essas pessoas. Aí a travessia vai ser muito mais fácil daí para frente. Muito obrigado a todos assim, por me ouvir, obrigado por terem me convidado para participar, porque o aprendizado foi excepcional nessa conversa aqui. Obrigado, doutor Adilson, doutor Cristiano. A todos os líderes aí que estão conectados, eu convido vocês a participarem de todos os papos de líder. Esse foi só o primeiro, né, desse programa FCA Life, que tem tudo para ser realmente de extrema importância, principalmente nesse momento tão delicado que nós estamos vivendo, né? Então, agradeço a audiência de todos, né? E conto com vocês nos próximos momentos, nas próximas oportunidades. Divulguem, participem, pode e vai ser extremamente importante para todos vocês. Grande abraço e tenham um ótimo final de semana.